Olá, crianças, tudo bom? Eu sou a professora Tatiana e hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas aqui, da Escola Saraiva Leão. Infelizmente, nós não podemos estar juntinhos lá na escola por enquanto, Mas nós vamos estar juntinhos aqui nesse vídeo. Vocês passaram alguns dias sem ter aula, por conta do feriado da Páscoa, e ontem também não teve aula, porque foi um feriado também importante, que foi o aniversário da nossa cidade, que é Fortaleza. E hoje, terça-feira, nós vamos dar continuidade às aulas de português. Vamos só relembrar algumas coisas. Toda vez que nós vamos estudar um texto, vocês lembram que nós fazemos 3 perguntinhas? Qual é o gênero textual? Para que serve? Qual é a finalidade desse texto? E qual o assunto do texto? Vocês estão lembrados dessas 3 perguntinhas? Pois é. A primeira pergunta é, um texto, qual é o gênero textual? Vamos dar uma olhada aqui nesse texto, que está aqui para vocês. E eu acredito que vocês já devem saber, já devem ter falado, professora, eu já sei que gênero textual é esse, porque nós estudamos ele na aula passada com a professora Neuricleide. E eu acho que alguém já deve ter dito, professora, é um poema. Isso mesmo, o gênero textual desse texto, é um poema. E vocês vamos lembrar da segunda perguntinha que eu falei. Para que serve um poema? Qual é a finalidade de um poema? Nós sabemos que um poema ele expressa emoções, sentimentos, e nós até já falamos que às vezes quando nós lemos um poema, nós nos emocionamos. Então essa é a finalidade do poema, de emocionar, não é isso? E a terceira perguntinha? Professora, qual o assunto desse poema? Eu vou saber quando eu fizer a leitura. E eu sei que vocês estão treinando a leitura em casa, não estão? Com os textos, com os livrinhos que foi mandado pelo celular. Não deixem de treinar a leitura, porque quando nós voltarmos para a escola, eu quero todos vocês com a leitura fluente, combinado? Então vamos fazer a leitura desse poema. Vamos lá. O título do poema, vamos ler comigo? Zumbido. Agora vamos pensar um pouquinho. O que é zumbido? Zumbido é o som que algum inseto faz, Então vamos descobrir aqui nesse poema quem foi que fez um zumbido, tá certo? Vamos lá, acompanha comigo, não fica só olhando não, é para ler também, combinado? A menina andava no jardim, a dançar com jasmim. O menino andava no pomar, as cerejas a provar. Um zangão surgiu, a menina fugiu. O menino mexeu na colmeia, que coisa tão feia. O enxame irritou. O zangão zangado atacou e uma abelha picou. A mão do menino inchou, mas ele não chorou. Quem escreveu esse poema foi a Alice Gomes. Se a Alice Gomes escreveu, então quer dizer que ela é a autora do poema. Vamos relembrar, porque eu sei que vocês já devem estar falando assim. Eu estou lembrando que em um poema tem algumas características. Vamos pensar. Qual é a primeira característica do poema que nós sempre estudamos? Ah, professora, um poema, ele vai ter o quê? As linhas. Mas como é que eu chamo essas linhas? Ah, você já disse aí, não foi? São os versos. Então, a primeira característica que a gente sempre lembra que as linhas são chamadas de versos. E o conjunto dos versos é chamado de quê? Estrofes. Lembrado até aí? Ok. E nesse poema, vamos dar uma olhadinha. Vamos contar as estrofes para não esquecer. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
nós temos 6 estrofes. Mas depois de lembrar dos versos das estrofes, eu acredito que alguém deve ter dito assim: professora, o poema também vai ter as rimas. Quem lembra o que são as rimas? São aquelas palavrinhas, que tem o mesmo som no final dela. Vamos dar uma lida só aqui na primeira estrofe. A menina andava no jardim a dançar com jasmim. Quais foram as duas palavras que rimaram? Com certeza vocês já falaram, né? Professora, foi jardim e jasmim. Vamos repetir essas duas palavras, jardim, jasmim. Olha o mesmo sonzinho no final delas. Vamos só para a segunda estrofe. O menino andava no pomar, as cerejas a provar. Alguém já deve ter dito: professora, já sei, nem precisa falar. As palavras que rimam são pomar e provar. Vamos aqui marcar essas palavras? Vamos lá. Pomar, provar. E alguém já deve ter dito: já sei da terceira estrofe. Muito bem. Porém, da terceira estrofe e das outras, vocês vão circular quando vocês copiarem no caderno de vocês, que já vai ser a tarefinha que vocês vão fazer, combinado? Olhando aqui para esse poema, já identificamos os versos, as estrofes, as rimas, e eu gostaria de lembrar para vocês uma coisinha. Quando eu escrevo uma palavra e tenho que escrever outra, eu sempre deixo no meio delas o quê? Quem está lembrado? Um espaço. E vocês devem lembrar que sempre nós pedimos para vocês pintarem os espaços entre as palavras. Por quê? Porque eu não posso escrever tudo junto. Se eu escrever tudo junto, eu vou entender? Não. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pintar os espaços para não esquecer quando eu for escrever. Então, nós vamos aqui pintar alguns espaços. Eu vou só começar e vocês vão terminar em casa. Combinado? A, espaço, menina, espaço, andava, espaço, no, espaço, jardim. Tá vendo que entre uma palavra e outra eu vou ter um espaço. Todo mundo lembrado disso? Acredito que sim, não vamos esquecer. Vamos terminar dessa estrofe. A, espaço, dançar, espaço, com, espaço, o, espaço, jasmim. E se eu perguntar para esses alunos inteligentes do segundo ano, que eu sei que eles vão me dizer, qual é a primeira palavra dessa estrofe? Claro, né, professora? É a letra A. Tia, a letra A? É, porque mesmo sendo a vogal A, quando ela está em uma frase, nós consideramos ela como uma palavra. Lembraram dessa regrinha? Acredito que sim. E qual é a última palavra dessa estrofe? Jasmim. Muito bem. A última palavra da estrofe é jasmim. Tantas coisinhas, né, crianças, que nós já estudamos e hoje nós estamos só relembrando. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma palavrinha, né? Vamos ler comigo essa palavra. Chorou. Chorou. Que tá bem aqui, que o menino picou a mão, a abelha picou a mão dele, mas ele não chorou, né? Chorou. Vamos pensar em outras palavras que rima com essa palavra chorou, que tem o mesmo sonzinho no final. Vamos lá. No poema, chorou rimou com inchou, mas também chorou rima com pulou,
Chorou vai rimar com falou. Chorou também vai rimar com cantou. Olha aí quantas palavras rimam com chorou. E eu acredito que vocês já estão aí pensando em outras palavras que rimam com chorou. Tá certo? Então, se estão pensando, já estão nota 10. Ok? Vamos pegar aqui a palavra que dá o título para esse poema. Vamos ler aqui comigo. Zumbido. Repitam comigo. Zumbido. Nós aprendemos que quando nós vamos contar as sílabas, que é o pedacinho da palavra, nós contamos aqui. Vamos lá comigo? Todo mundo já sabe qual é a palavra, então vamos contar. Zumbido. Quantas sílabas tem? 3 sílabas, porque eu abri a boca 3 vezes para falar, não é isso? Então, vamos aqui pegar essa palavrinha, colocar aqui. Zumbido. Nós estamos vendo que a primeira sílaba é zum. Se ela é a primeira sílaba, como é que eu chamo essa sílaba? Sílaba inicial. Olha, alguém já deve ter dito, professora, tô lembrado. Zum é a sílaba inicial. Bi. Se o bi está no meio, eu chamo essa sílaba de, quem lembra? Sílaba medial. Muito bem. E a sílaba dó, que está lá no finzinho da palavra, como é que eu chamo ela? Sílaba final. Estão lembrados, crianças? Acredito que sim. Sílaba inicial, a primeira sílaba. Sílaba medial, a sílaba que fica no meio. Sílaba final, a última sílaba. Mas será que todas as palavras têm a sílaba inicial, medial e final? Claro que não, né? Porque nem todas têm 3 sílabas. Por exemplo, essa palavra aqui, leiam comigo. Jardim. Vamos contar quantas sílabas tem? Jardim. Só 2 sílabas. Qual é a primeira sílaba? Jar. Se é a primeira sílaba, vai ser a sílaba inicial. Tem sílaba medial? Não, porque só tem 2 sílabas. Mas eu tenho a sílaba final. Ok, crianças? Todos lembraram? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Nós vamos, depois da aula, vai ter as atividades que vocês vão fazer e eu acredito que todos vão tirar um 10, tá certo? E eu quero dizer que estou com saudade e eu espero que vocês estejam bem, que a família de vocês estejam bem e que logo, logo tudo isso vai passar. Um beijo e que Deus abençoe vocês. Tchau!